Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo, meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente dá seguimento ao projeto dos livros para 2021. Todo último domingo do mês a gente tem um livro cuja lista foi concedida para vocês aí num dos primeiros vídeos aí desse ano. E hoje nós vamos falar sobre o livro de fevereiro, que é a Revista Espírita, ano 1 de 1858. Essa revista, então, pessoal, aqui editada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, ela traz os 12 volumes de 1858. Nós temos um volume por mês, uma revista por mês. Essas revistas são resultado de estudos de Kardec e você pode perceber aqui, olha, uma infinidade de assuntos, entrevistas com espíritos, na verdade colocar em prática o espiritismo. Kardec traz aqui nessa revista os seus estudos práticos com relação aos espíritos. Então são cartas de leitores, indagando sobre determinadas situações, invocações espirituais, e você tem os diálogos de Kardec com os espíritos, quem são os espíritos evocados, e eles são evocados para nos contar sobre determinados temas que Kardec elegeu naquele momento. Olha, é de leitura rápida, embora a revista aqui tenha mais de 500 páginas. Olha, pessoal, ela é um pouco grossa e tudo, mas a leitura é muito cativante. Eu não demorei muito para ler, foi rapidinho, porque a temática é variada e são exemplos práticos. Então aqui hoje nesse vídeo, não dá para eu falar de tudo que tem aqui, a indicação é que você leia, mas eu peguei na minha acepção, na minha concepção, os temas que foram mais interessantes. Então a gente tem ali os espíritos batedores, são casos ali no começo de pessoas que começam a ouvir batidas na madeira, batidas que não tinham a razão física de ser, e aí então você acompanha as agruras dessas pessoas que se indagam se estão ficando loucas, procuram saber se são alguns criados das casas que estão fazendo esses barulhos, e chegam à conclusão de que aqueles barulhos são oriundos da madeira e posteriormente que são espíritos. E por quê? Porque não são batidas a esmo. Elas têm um raciocínio lógico, elas respondem a perguntas, elas tocam áreas. Então, não dava para dizer que são fenômenos aleatórios, mas fenômenos raciocinados. E foi a partir daí que nós tivemos o início dos estudos dos espíritos. São manifestações espíritas através ali dos chamados espíritos batedores, batedores que batem ali na madeira. Tem também os casos das mesas giratórias, mesas que só erguem-se sem sequer uma explicação lógica. Então Kardec começa a indagar a razão dessas mesas subirem, portas se abrem, janelas ficam escancaradas, tudo quando aos olhos de testemunhas, não é só para uma pessoa, não, isso é relatado aqui na revista. Então, um assunto que atraiu muitas pessoas, e na verdade, pessoal, os espíritos precisavam disso naquele momento para se mostrarem. Nós temos também uma parte muito interessante para mim, que foi um relato sobre Júpiter. Veio um espírito falar sobre Júpiter. O planeta Júpiter, do nosso sistema solar. Segundo esse espírito, e é muito bem relatado aqui, Júpiter é um dos mais desenvolvidos ambientes espirituais existentes. Para Júpiter vão apenas espíritos elevados, espíritos que nem mais precisam reencarnar. Então, pessoal, a gente quer muito ir para Júpiter. Então você sai com essa vontade aqui. Existe até um desenho sobre Júpiter, sobre a morada de Júpiter, que eu vou colocar aqui para vocês. Sabe quem mora em Júpiter? Mozart. Quer dizer, relata-se como é a morada de Mozart. Nós temos lá as claves de sol, os simbolismos existentes nas moradas. Ele relata que as moradas têm 4 paredes. Enfim, pessoal, que lá é etéreo, que as pessoas se assemelham a nós, porém são mais altas. Então, olha, essa porção de Júpiter me chamou muita atenção. Ele diz que a Terra é um orbe involuído, ele é inferior e só tem 2 planetas piores que a Terra.
Então tá aí para você ver da onde vem o nosso sofrimento. É porque aqui é mundo de expiação. Depois disso nós temos a abordagem sobre a linguagem espírita. Ele vai te mostrar como identificar numa reunião mediúnica se o espírito é evoluído ou se é um espírito inferior. Ele vai então nos dizer com requintes técnicos como se dá a linguagem de um espírito superior e a linguagem de um espírito inferior. Os espíritos inferiores muitas vezes são embusteiros e eles se contradizem, ao contrário dos espíritos superiores que nunca se contradizem. Você vai ver aqui também, né, que eles tinham lá os médiuns que psicografavam e tinha um médium cuja letra era terrível, a caligrafia era muito ruim. E quando incorporava um espírito, a caligrafia dele ficava muito boa. Tem até a foto comparativa aqui. Olha que interessante, pessoal. Kardec sempre foi muito cético. As perguntas de Kardec são realmente para pegar o espírito se está falando a verdade ou não. E isso é que é interessante aqui. Kardec não fica fazendo aleivosias, não, ele quer a realidade, ele não fica tentando fazer valer a doutrina espírita, não, muito ao contrário, ele fica às vezes tentando ver se pega o espírito na contramão, se pega o espírito falando alguma coisa inverídica ou em contradição. Então ele vai nos trazer aí essa questão da caligrafia, né, como uma forma de demonstração de que não era possível que aquele médium cuja caligrafia era terrível tivesse uma caligrafia tão bonita. E ele põe aqui para nós o desenho comparativo. Olha que legal. Nós temos também histórias, né? A história do aviso além túmulo. Essa história, o cidadão recebe um espírito à noite, né? Ele até fica muito assustado. O espírito chega para ele e diz assim: olha, eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você vá lá pegar o meu corpo, porque eu fui assassinado e meu corpo está lá num monte de esterco em tal lugar. Esse encarnado fica com muito medo, vai embora no outro dia, para outras paragens. O espírito vai até ele e diz: olha, você tem uma missão, resgata o meu corpo lá. E isso vai se dar por 3 vezes, até que chega um momento que o espírito fica muito nervoso com ele e fala: você vai voltar. E ele retorna, né, para o local. O espírito diz assim: quando você achar meu corpo, quem me matou são marido e mulher, eles vão se entregar, eles vão entrar em contradição. Vai lá na polícia, vai no magistrado, pega 2 policiais e vai até lá. E ele assim o faz, descobre o corpo, o marido e mulher entram em contradição, vão ser presos e o espírito então vem agradecer esse indivíduo pela ajuda prestada e diz assim, daí o nome Aviso Além Túmulo: eu agora só vou voltar a te ver quando faltarem 2 horas para você desencarnar. E assim é feito. A vida dele transcorre, ele realmente não quer ver esse espírito de novo, porque sabe que daí 2 horas ele desencarnaria. E o que acontece? Um belo dia ele está jantando, a saúde dele está muito boa, ele está no meio de amigos, né, muito feliz. E acabado ali o jantar, ele sobe para o quarto e quem está lá? O espírito, né? O espírito fala para ele, só aparece. Ele então retorna para conversar com os amigos ali naquele pós-jantar, muito feliz. Ele fala: não, isso não vai acontecer comigo não. E beleza, transcorre-se a noite, ele volta para o quarto e quando ele entra no quarto ele toma um tiro de uma pessoa que não era para matá-lo, né? O algoz ali era para matar um criado, mas ele... E aí Kardec então começa a estudar essa questão dos avisos espirituais. Então ele pega uma história interessante e faz um estudo espírita sobre ela. Olha que legal, pessoal, você não pode deixar de ler essa obra, tá? Há um estudo também sobre o mal do medo, né? Ele conta uma história de um médico que ele esquece uma garrafa de rum dentro da sua carruagem. E ele fica muito preocupado porque aquela garrafa de bebida era caríssima, era uma bebida assim de alta qualidade. E ele então, para que ninguém pegasse, para que os cocheiros não pegassem a bebida, o médico diz assim: olha, muita atenção, eu esqueci um veneno fortíssimo dentro do carro. Passado algum tempo aparecem 3 cocheiros passando mal. Olha, né, estou com um problema no estômago, uma dor lacinante. E aí Kardec começa a estudar nessa história, porque na verdade o médico havia colocado um medo, né, para as pessoas não tomarem a bebida, e quem tomou começou a ter sintomas de envenenamento.
Veja, aí Kardec começa a estudar, será que eram espíritos levianos que para fazer chacota com esses cocheiros que haviam furtado ali a bebida, estavam influenciando para que eles tivessem dores? Ou foi o próprio médico que magnetizou a bebida ali, porque a gente sabe que a magnetização altera a substância química dos elementos, né, da bebida e de qualquer outro elemento, e ali nessa magnetização causou a dor no estômago desses cocheiros. Há todo um estudo aqui, é fantástico. Nós temos também a questão do espiritismo legal, né? Aí fala um pouco de direito, né? Situações em que pessoas compraram, né, um castelo, e esse castelo era mal assombrado, ou seja, existiam muitos espíritos ali vivendo no castelo, e quem comprava ficava totalmente assustado e queria devolver o castelo por ter ali um vício oculto, que a gente chama no direito de vício redibitório. E aí, o que se chega à conclusão? Bom, então vamos ver. Nesse castelo, os espíritos já viviam lá quando foi comprado? Se já viviam lá quando foi comprado, realmente cabe devolução. Agora, e se foi o dono, o cara que comprou o castelo, a pessoa que comprou o castelo, que era médio e levou os espíritos para lá? Bom, se foi assim, então não tem que devolver. Olha que legal. Tudo baseado em histórias que você não vai ver o livro passar, de tão interessante que são. Ele também vai falar ali sobre os problemas morais do suicídio. Ele faz a seguinte indagação: olha, um cara que quer suicidar, ele está a fim de dar cabo na própria vida. Se naquele ímpeto de suicidar, vier alguém para atacá-lo, ele não vai se defender do ataque? E a pergunta é, mas ele não queria morrer? Por que ele se defende? E aí tem todo o estudo sobre essa questão instintiva da defesa, né? E o porquê que o suicida ele abstém-se de fazer qualquer defesa contra o ato dele próprio. É porque há espíritos que vão contribuir ali para o estado mental do suicida para que ele cometa esse ato. E quando ele quer suicidar, mas os espíritos ainda não estão envolvidos, ele se defende por ato instintivo, né? Porque aí é o DNA dele, são as células deles que se defendem, e não um aspecto mental, um aspecto espiritual. E chamo como último assunto aqui, não do livro, mas um assunto que também me chama a atenção, é a questão das pirâmides. Ele vai invocar um espírito egípcio e vai indagar sobre as pirâmides, por exemplo, quem as construiu. E o espírito vai dizer que foram realmente os homens, e aí o espírito vem explicando como é que se deu isso. Interessantíssimo. Se você tem algum interesse em Egito, aqui nesse livro, o espírito egípcio daquela época vai te contar, por exemplo, sobre o porquê da mumificação. Olha, está indicadíssimo. Além dessa edição, existem várias outras, né? O volume 2, volume 3 e assim por diante. E fica a minha indicação, se você quer se aprofundar no estudo espírita, tem que ler a Revista Espírita. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até mais!